Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Charce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 22, Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, na parte 2, que o texto é longo, a gente vai dividir ele em várias partes, tá? Dando continuação, então, certas doenças têm sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. É a única admitida pela ciência até hoje e, como para remediá-la até hoje só conhece as substâncias medicamentosas tangíveis, ela não compreende a ação de um fluido impalpável que tem a vontade como propulsor. Entretanto, aí estão os curadores magnéticos para provar que isso não é uma ilusão. Na cura das moléstias dessa natureza, pelo influxo fluídico, a substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. É a história de uma casa velha cujas pedras carcomidas são substituídas por boas pedras. Temos sempre a mesma casa, mas restaurada e consolidada. As torres Saint-Jacques e Notre-Dame de Paris acabam de passar por um tratamento desse gênero. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração em razão da tenuidade dos seus princípios constitutivos, ela age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que podem fazê-lo as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não podem ser aplicadas senão a casos determinados. Tal é, em tese geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos. Ajuntemos sumariamente e de memória, pois não podemos aqui aprofundar o assunto, que é a ação dos remédios homeopáticos em doses infinitesimais. É baseada no mesmo princípio, a substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto, adquire as propriedades dos fluidos menos, entretanto, o princípio anímico que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Em resumo, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais são em substituição aos materiais deteriorados. Esses materiais podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético que não é senão a matéria espiritualizada. São 3 modos de reparação, ou melhor, de introdução e de assimilação dos elementos reparadores. Todos os 3 estão igualmente à natureza e têm a sua utilidade conforme os casos especiais, o que explica por que um tem êxito onde o outro fracassa, porque seria parcialidade negar os serviços prestados pela medicina ordinária. Em nossa opinião, são 3 ramos da arte de curar, destinados a suplementar-se e complementar-se, conforme as circunstâncias, mas dos quais nenhum tem o direito de se julgar panaceia universal do gênero humano. Cada um desses meios poderá, pois, ser eficaz se empregado adequadamente e de forma apropriada à especialidade do mal, mas seja qual for, compreende-se que a substituição molecular necessária ao restabelecimento do equilíbrio só pode operar-se gradualmente e não por encanto e por um toque de varinha mágica. Se a cura é possível, ela não pode deixar de ser senão o resultado de uma ação contínua e perseverante, mais ou menos longa conforme a gravidade dos casos. Eu vou parar por aqui. Veja bem, o que eu entendi, um pouco o que eu consegui entender, porque é complexo, né? Pra gente que não entende um pouco de ciência, eu não entendo. O que eu consegui pegar aqui é o seguinte: cada pessoa, ela tem na sua matéria uma composição. Patrícia, matéria, corpo, ela não é de maneira nenhuma igual ao José, a Maria, ao Paulo, Pedro, não. O nosso corpo é único.
Tanto é que nós somos resultado de pai e mãe que também eram matéria única, né? O seu DNA. Quando eu fui no médico a última vez, ele falou para mim assim: para você tomar a sua medicação, o que você precisa fazer? Exames. Eu não posso olhar para a sua cara, Patrícia, né? E dar para você um comprimido, porque eu acho que os seus sintomas vai ser resolvido através desse comprimido. O que eu tenho que fazer? Exames. Para ver como que está a composição do seu corpo. Como é que está a sua corrente sanguínea. Através de como o seu corpo está agindo, através dos exames, eu vou saber a medicação, o nome do remédio e a quantidade do remédio que você deve tomar. Eu estou indo lá com o meu irmão, nesse médico reumatologista. Eu e meu irmão, nós temos poliomielite. É a mesma doença. Só que a composição do meu corpo tá de um jeito, a composição do corpo do meu irmão tá de outro jeito. Os meus exames deram um resultado, no meu irmão deram outro resultado. A doença é a mesma, mas a quantidade e o remédio que nós vamos tomar é diferente. Eu tomo 3 comprimidos por dia. Meu irmão toma 1, referente à mesma doença. Eu tomo como que eu posso falar, né? As gramas do meu remédio é uma quantidade. A do meu irmão é outra quantidade. Para ele, o tratamento está sendo muito bom. Meu irmão está tendo músculo, está tendo movimento, está andando direitinho. Para mim, eu estou tomando mais medicação com mais gramas e tenho mais dificuldade para andar e perdendo músculo. O meu irmão é mais novo do que eu sou mais velha. Então, de acordo com as diferenças físicas, o tratamento vai ser diferente. Alguns vão se sentir melhores e outros pode ser que estagne, que pare, que não continue aumentando aquela comorbidade, porém não tenha um estado de melhora tão grande assim. E outros que estão na nossa situação, segundo a Google, em 5 anos já morreram. Né? Então, de acordo com a composição do corpo, o tratamento é diferente, a quantidade do remédio é diferente e as situações decorrentes ao tratamento também serão diferentes. Não é nada diferente ao que acontece no campo espiritual. Pessoas vão fazer tratamentos no centro espírita, vão passar pelos tratamentos espirituais com as mesmas comorbidades, porém cada qual vai responder ao tratamento de uma maneira diferente. Porque os fluidos do seu corpo são diferentes uns dos outros. Porque a sua necessidade diante daquela comorbidade é diferente uma do outro. Porque o próprio tratamento, dependendo do campo espiritual, do conhecimento que ele tem referente àquele espírito, também vai ser diferente. Então, há curas imediatas. A pessoa vai lá, toma um passo, faz uma cirurgia espiritual e já sai andando. É o que acontecia na época de Jesus. Jesus era um espírito perfeito, é um espírito perfeito. Ele conseguia te enxergar como espírito, ele não enxergava só Patrícia, corpo. E aí ele olhava lá e falava, chegou o momento da tua cura. Então algumas pessoas cegas iam procurar Jesus, a sua fé era tão grande que voltasse a enxergar, que a pessoa voltava a enxergar, porque ela já tinha um desenvolvimento moral grande, já tinha os seus arrependimentos, a sua transformação íntima. E Jesus enxergava aquilo, mandava fluidos para aquela pessoa. Não precisava nem impor mãos. Pelo pensamento, Jesus emanava aquela energia e a pessoa se curava. Na frente dele ali. É onde as pessoas dizem, os milagres de Jesus. Não são milagres. É a transmissão de energia. E que aquela pessoa já tem uma evolução moral para receber e se transformar. Outros que iam até ele se melhoravam, mas não curavam. Outros que iam até ele não se modificavam em absolutamente nada. Se Jesus, Espírito perfeito, não conseguia atingir a todos, a culpa era de Jesus? Ou a gente entende o quê? Que o Espírito não tinha evolução ainda para receber aquela cura, aquela transformação, aquele melhoramento no seu corpo. Enquanto a gente não melhorar espiritualmente, o corpo também não vai melhorar. Nós precisamos do corpo para melhorar espiritualmente. Essa é a nossa lei, é a ordem correta. Então aqui ele coloca, tem pessoas que vão se curar através de tratamentos medicamentosos,
outros com medicamentos naturais, outros com tratamentos de terapia alternativa. Não é que se eu faço, por exemplo, ventosa, eu faço esse tratamento, né? Estava fazendo, agora eu estou parada, mas eu estava fazendo e estava melhorando. Para mim, ventosa resolve. Melhora a movimentação dos meus dedos, o reconhecimento, o tato do meu corpo volta, melhora. Mas tem pessoas que vai fazer ventosa e que saem de lá falando assim, não vi diferença nenhuma. Tem pessoas que vão nervosas, ansiosas e falam, ai, acabou minha ansiedade. Eu agora estou ficando uma pessoa mais zen. Para mim, não. Para mim, é o físico que resolve. Para outros, o mental. Para outros, o emocional. Então, tratamentos nunca vão ser iguais, com resultados iguais, para pessoas que são diferentes. Todos nós somos diferentes, temos composições físicas, mentais, emocionais, espirituais diferentes. Para cada um tipo de remédio, um tipo de quantidade de remédio, um tratamento diferente do outro. Mesmo que o tratamento aparentemente seja igual, na verdade ele não está sendo. Quando os médiuns estão unidos ali, reunidos, para fazer tratamentos às pessoas que buscam uma casa espírita, a solução dos seus problemas ou a melhora das suas condições espirituais, mentais, físicas, todas as pessoas que entram naquela sala para tratamento, cada uma vai ser tratada de uma forma aparentemente igual, mas que no fundo são diferentes e vão agir nessas pessoas diferentemente, de forma de que algumas vão ter as suas melhoras rápidas, imediatas, outras não tão rápidas e outras não vão melhorar. Faz parte dessa composição, tanto física que nós temos, como também das nossas relações espirituais, da nossa evolução moral. É isso que deu para entender aqui.